Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos aqui começando a nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos dar sequência à questão dos nutrientes, falando um pouquinho sobre alimentação. Então a nossa aula de hoje é sobre os distúrbios alimentares. Bom, então hoje, como eu disse, nós vamos falar aí sobre os distúrbios alimentares. A nossa alimentação, para ela ser considerada saudável, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos que levar em consideração três aspectos, né? Nós temos que ter uma variedade, ou seja, comer de todos os alimentos, de todos os grupos, essa é uma orientação. A segunda orientação é que nós tenhamos proporcionalidade, ou seja, devemos nos alimentar de tudo um pouco, comer alimentos de todos os grupos, dos carboidratos, dos lipídios, das vitaminas, dos sais minerais, enfim, água, né? Tem de tudo um pouquinho. E além disso, temos que ter moderação. Moderação se refere a todos aqueles alimentos que, de uma certa forma, podem ser nocivos. E aí a gente entra em consideração doces, as gorduras e outras coisas mais. Por exemplo, pessoas que fazem uso de uma bebida alcoólica, algo que nós sabemos que em excesso pode causar algum mal para o nosso organismo. O que são os distúrbios da alimentação, ou seja, os distúrbios alimentares ou transtornos alimentares? Eles são situações em que, há um tempo, o indivíduo vai ter uma perturbação no seu comportamento, relacionando as questões principalmente emocionais. Então, é um distúrbio de uma alimentação incorreta, muitas vezes, e ela associada a uma questão principalmente nervosa, ou seja, emocional. Todo tipo de distúrbio alimentar, transtorno alimentar, vai causar algum tipo de prejuízo à saúde da pessoa. Pode causar uma patologia, como uma doença simples, pode causar uma patologia com doença um pouco mais severa, e também pode levar o indivíduo à morte. Geralmente, muitas vezes, essas patologias elas começam já na infância, na adolescência, tá? Então, por isso que os pais, é muito bom estar atento àquilo que os filhos estão comendo e, de uma certa forma, tentar orientá-los da melhor forma possível para que eles possam crescer tendo uma boa alimentação, uma alimentação saudável. A gente pode se relacionar a questão dos distúrbios alimentares a 4 itens. A forma de se alimentar, a estética, e quando eu falo estética a situação física da pessoa, a emocional e, por fim, a social, que é a forma com que ela vai se relacionar com as pessoas próximas no trabalho, na escola, na família, em todos os locais. Bom, os principais distúrbios da alimentação em que nós vamos falar hoje é o comer compulsivo, a obesidade, a anorexia, a bulimia, a ortorexia, a pica e a vigorexia. Esses são os temas de hoje. Quando falamos de comer compulsivo se dá quando o indivíduo ele come sem nenhum controle. Ele simplesmente, mesmo sem fome, ele busca alimento quase todo o tempo. Então, come muitas vezes fora do horário adequado, comidas de uma forma, por exemplo, noturna, né? No horário que deveria estar descansando, dormindo, o indivíduo está buscando alimentação. Quando come de forma exagerada. Então, na imagem aí que nós temos, a gente tem uma imagem aqui central, que a pessoa está com um pote de sorvete, então a pessoa não tem um controle, ela não sabe comer ali, colocar 2 bolas de sorvete, ela vai comer um pote de sorvete inteiro, mas ela está cheia já, mas ela continua comendo. Então esse é o comer compulsivo. Ele pode ser exagerado de uma forma, num momento, dado momento, e ele pode ser ali muito contínuo durante várias vezes ao dia. Então tem que ficar atento a esses sinais. O outro comportamento é a obesidade.
A cada dia mais cresce o número de pessoas obesas no Brasil, desde quando o nosso país aí começou a acompanhar principalmente alguns hábitos americanos. Estados Unidos é um país que lidera aí o ranking de pessoas com obesidade. Você pode ver que hoje nós temos uma grande quantidade de fast food, enfim, McDonald's, Burger King, Bob's, entre outros aí, que eles se instalaram e hoje é muito fácil você encontrar. Antigamente, há um tempo atrás, se você quisesse comer uma pizza, você teria que sair aqui, que é da nossa região, aqui próximo ao Cieja, nos bairros vizinhos, teria que, no mínimo, ir lá no Lenhador, na Cidade Dutra, ou na Tuti, ali no Rio Bonito. Hoje não, hoje todo bairro tem muito mais que uma pizzaria, te entregam na sua casa. Hoje você quiser comer um McDonald's aqui próximo, e eu não estou falando que você não possa comer, não é nada disso, mas é o controle que a pessoa tem sobre o tipo de alimentação que não é considerada uma alimentação saudável. Então é aí que entra a questão da moderação, tá? Então eu sempre digo que nós podemos comer de tudo que não nos faça mal, mas a gente tem que ter uma moderação e ter essa alimentação de uma forma mais correta possível. Hoje também é muito comum a obesidade infantil, então temos que estar alerta. E muitas vezes esse comportamento também ele vai ser adquirido de acordo com a casa, como os pais se alimentam. Então os filhos vão adotar essa forma de alimentação também, tá? Bom, o outro caso é a famosa bulimia. A bulimia, muitas vezes a pessoa ela não é gorda e ela se veja numa situação de obesidade. Muitas vezes ela está numa situação normal. Lembrando que, vamos deixar claro uma coisa, existe o biotipo, todos nós temos. Então, tem indivíduos que nasceu para ser um pouco mais magro, outros que nasceu para ser um pouquinho mais fortinho, mais gordinho. Isso é natural, temos um biotipo, herdamos isso através dos nossos pais, através do DNA, da genética. Mas aí porque existe também um erro das pessoas acharem que todo gordinho está doente, que todo magrinho está saudável, ou que todo magrinho não está saudável. Eu sempre digo que quem vê estética não vê exame de sangue, não vê a situação que o indivíduo encontra-se, ou de falta de vitaminas, ou de excesso de gordura. Isso, muitas vezes o indivíduo está magro, na sua aparência estética, fisicamente, vamos dizer assim, mas, porém, ele está com excesso de gordura no fígado ou no sangue que entope veias, vasos, causando muito mal a ele. Então, precisa separar isso, né, do quadro de obesidade ou de estar um pouquinho acima do peso. A bulimia, muitas vezes a pessoa come exageradamente, ou ela come até uma alimentação normal, mas ela, no seu psíquico, ela já começa a pensar que ela pode engordar. Então, ela vai, muitas vezes, se dirigir até o banheiro e provocar o vômito ou tomar comprimidos como laxante, para que não fique nada no organismo, que saia de uma forma mais rápida. Então, esse quadro é um quadro de bulimia. A anorexia era conhecida no início como a doença das modelos, porque eram elas que geralmente manifestavam esse quadro. Não era comum ver pessoas de classe social com renda mais baixa, vamos dizer assim, ter esse problema. Hoje não, hoje é muito comum. Pessoas que muitas vezes estão magras, mas elas querem emagrecer mais e elas muitas vezes deixam de comer também e elas procuram todo o tempo. Essa doença é mais comum nas mulheres. De cada 10 pessoas que têm anorexia, 9 são mulheres, mas essa doença tem esse agravante de distúrbio alimentar tem afetado cada vez mais as populações pobres, chegando aos homens também. Nesse período que eu leciono, eu já tive 2 alunos com quadros de anorexia. Um deles chegou a ficar internado, tá? É um aluno meu, próximo aqui, vizinho, e ele passou por um problema gravíssimo de anorexia. Então, é bom ficar atento, tá bom? Outro quadro é a ortorexia. Esse não é muito conhecido. A ortorexia é a obsessão pela alimentação saudável. Essa pessoa ela muda completamente os seus hábitos e agora tudo dela é somente alimentação saudável. Muitas vezes essa pessoa, além de não comer outras coisas, assim, carne, alguma coisa, ela critica tudo que os outros comem.
Então, tudo para ela, não pode comer um doce. Então, ela vai lá, pega uma cenoura e o almoço dela é uma cenoura. Somente uma salada e ela não quer comer outras coisas, somente uma fruta. E ela começa a ter um discurso de alimentação saudável, até de uma certa forma de uma idolatria com o próprio corpo, com o próprio organismo, ao ponto dela, assim, só pensar na questão da alimentação e buscar informações sobre esse assunto e fica chata e vai na casa de alguém, critica a forma de se alimentar, enfim, não entende que às vezes uma criança precisa comer um docinho, uma balinha, não deixa nada disso, então a pessoa começa a ficar muito chata nesse sentido também. Então a ortorexia é a obsessão por alimentação saudável. Um outro distúrbio alimentar, esse aqui tem um nome até muito peculiar, que é chamado de pica. Esse nome pica foi dado por causa de uma ave, não tem nada a ver com pica-pau. Existe uma ave que ela tem esse nome pica, ela tem a mania de comer pequenos objetos. Tudo que ela identifica, sabe quando a pomba fica procurando alguma coisinha que possa comer no chão? Esse pássaro pica, ele tem um sistema, a moela, o funcionamento dele do papo, de pegar bastante porcaria e depois regurgitar, né? Ele joga para fora. Então ele come um monte de besteira. Então esse nome foi dado por isso, porque a pica é um distúrbio onde a pessoa come produtos que não são alimentos. É muito comum a pessoa viver essa fase, esse problema na gravidez. Então é muito comum para as mulheres adquirir esse comportamento na gravidez, que é a vontade de comer sabonete durante a gravidez, comer terra, comer tijolinho, né? Mas as coisas são... quando passa a gravidez e passa esse desejo de comer, é comum que isso possa acontecer. Mas não é comum que a pessoa leve esse comportamento para a sua vida. Então, é muito comum que quem tem a pica carrega essa síndrome em alguns momentos. Então, por exemplo, lá na imagem, lá em cima, vocês estão vendo que a moça está com uma esponja, tem hábitos de comer espuma. O rapaz está comendo um tijolo aqui. Abaixo, a moça aqui está comendo um sabonete. E do lado aqui nós temos uma pessoa que ela come peças de metais, então pregos, parafusos, moedas. Então é absurdo, gente. É giz, é tijolo, terra, os mais variados coisas que não são alimentos e que a pessoa coloca na boca e pode levar à morte, inclusive, causar danos muito graves em todo o sistema digestório da pessoa, desde esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, então uma síndrome muito perigosa também. Bom, continuando, temos também a síndrome chamada vigorexia, o distúrbio, desculpa. A vigorexia, muitas vezes a pessoa não enxerga que ela vivencia. A vigorexia, a pessoa faz um culto ao corpo musculoso forte. E essa pessoa faz uma busca pela atividade física para crescer a musculatura. Por mais que ela esteja já forte, quando ela vai ao espelho, muitas vezes ela se vê pequena ou magra, ou seja, sem musculatura forte. Então ela quer sempre mais. Acontece muito com os competidores de halterofilismo e muitas vezes um dos grandes problemas que além da atividade física, muitos deles começam a ingerir produtos como anabolizantes para fortalecer a musculatura e mudam totalmente a sua estética, o seu organismo e muitas vezes comprometem a rins, a coração, a funcionalidades do corpo por causa dessas medicações. Então, as mulheres, por exemplo, é muito comum injetarem hormônios masculinos, aumentarem pelos, engrossamento da voz, entre outras coisas mais que podem acontecer. A vigorexia é um dos quadros que acontece também bastante comum, é a pessoa não sair da academia. Ela ficar horas e muitas vezes ter o abandono de emprego, ela vai, por exemplo, tem um relato de um jovem que ele começa a fazer academia fora do horário de trabalho, chega um momento que ele começa a faltar no trabalho, depois ele vende o carro, já que ele não vai trabalhar, ele acabou sendo mandado embora, vende o carro para continuar pagando a academia, e ele começa a se endividar
para poder ficar no ambiente de academia. E depois, quando as pessoas começam a criticá-lo por estar muito tempo fazendo atividade física na academia, ele começa a ter uma rotina de ter 2 academias. Então, para não criticarem muito ele, vai para uma e depois vai para outra. E chega um momento que ele está em 3, ele passa o dia inteiro em academias. E ele muda completamente a musculatura e depois, não contente com isso, toma anabolizante. Enfim, um relato muito triste esse relato. Eu vou ver esse encontro depois para disponibilizar para vocês. Então, muitas vezes muda e muitas vezes deforma o organismo. Então, por exemplo, esse jovem aqui é brasileiro, aqui embaixo, ele praticamente teve uma deformação. Se você olhar a musculatura da pessoa, você vê que ela não tem um padrão muscular muito correto. Esse aqui ele estava ainda, vamos dizer assim, no auge. Se vocês verem ele hoje, ele está com algumas deformações bem críticas. Além disso, algumas pessoas injetam coisas direto nos músculos, ou até mesmo no rosto. E isso causa deformações também muito severas. Então aqui a moça que está sobre a minha imagem aqui, ela colocou sobre o rosto e fez uma transformação e depois teve que passar por inúmeras cirurgias e não conseguiu voltar mais ao seu normal. Então a gente está vendo aqui na outra ponta também, essa mulher também houve uma deformidade de toda a sua estrutura facial. Então, são distúrbios que é uma relação entre aquilo que a pessoa come e aquilo que ela começa a viver depois em termos tanto estético, emocional e social. Então, com isso, espero ter ajudado vocês. Vou passar um vídeo também que vai exemplificar essa história. E por hoje, a nossa aula de distúrbio alimentar para por aqui. Eu agradeço por sua atenção, por sua paciência. Espero que você possa ter entendido um pouquinho desse tema aí com essa nossa videoaula. Um grande abraço para vocês e até mais.